Tenía 16 años cuando recibí el diagnóstico de un médico donde me desahució. Me encontraron 4 tumores en la cabeza. Pasé por muchos tratamientos y ninguno me hacía efecto. Empecé con muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza, pero ya eran insoportables. Ya no podía ver la luz, ya no podía dormir, o sea, del dolor de cabeza no podía dormir, no podía concentrarme, no podía ir a la escuela. Eran sofocaciones, me costaba mucho trabajo caminar distancias cortas, me mareaba, me desmayaba. Llegué ya al punto de que casi me convulsionaba por el dolor tan fuerte de cabeza que tenía. Entonces, a veces de la desesperación se me empezó a caer el cabello, empecé a perder cabello, no me podía cepillar por el dolor de estos tumores. Me daba como la opción de una cirugía, pero no era probable que yo quedara bien, o había también la probabilidad de que yo muriera. Pero se hizo muchos tratamientos, se buscó muchas opciones y ninguna dio resultado. Para mí fue muy difícil recibir esta noticia, ¿no? Porque pues tenía 16 años, no, una persona o una niña de 16 años tiene sueños, tiene metas. Entonces para mí fue muy duro, caí en depresión, me dio ansiedad, no podía dormir. Con el tratamiento se me empezaron a tapar ciertas arterias del corazón, entonces pues ya mi vida era más complicada. Vivía en ese entonces con mi mamá y visitamos brujos porque supuestamente ellos tenían la ayuda para mí. Los dolores de cabeza eran tan fuertes, me mareaba mucho, me llegaba a desmayar, no tenía una vida normal y dependía pues de mis demás familiares. Para mi familia fue muy difícil, porque nadie está preparado para una enfermedad. Entonces las enfermedades son costosas y esta era una de ellas, ¿no? Entonces, porque ya los medicamentos comunes que dan para la cabeza ya no eran costeables, ya era muy difícil y cada vez eran más fuertes para poder sobrellevar estos dolores. En mi familia se vio afectada porque pues estaban constantemente conmigo, llegaron a pelearse pues porque el dinero empezaba a faltar, porque era costear la enfermedad o comer en casa, ¿no? El diagnóstico ya está desahuciada, tiene poca probabilidad de vida, tiene días para lo que yo veo porque me la pasaba en el hospital. Entonces ya me mandaron a mi casa y me dijeron pues vaya ya a su casa, disfruta el poco tiempo con su familia, para que pues la vean, estén con usted, pero pues ya era un 100% que iba a morir. Nosotros conocimos la iglesia a través de una invitación de una persona. Yo tenía que ir a terapias y ahí conocimos a una persona que invitó a mi mamá para ir. Mi mamá fue primero y después ella me llevó a mí. Me llevó porque pues yo la necesitaba a ella hasta para poder caminar. Entonces ella me llevó y el primer día que llegué fue el día que no se me puede olvidar porque fue tanta paz, o sea, algo que ni las pastillas lograban. Ese día yo lo encontré. Yo comienzo a participar de las reuniones, de los propósitos que se hacían. En una de esas reuniones escucho sobre el santuario y para mí llamó mucho la atención, ¿no? Y mencionan lo de hacer un voto en el altar. Entonces, como familia platicamos e hicimos este voto en el altar por mi sanidad. Llegó el día de entregar el voto en el altar. Yo subo y dejo mi vida. No dejé solo un voto, dejé mi vida. Porque pues realmente, y siendo realista, ya era muy poquita vida la que tenía. Entonces yo dejo mi voto, bajamos del altar, mi familia y yo. Y desde ese día yo sentí libre, me sentí libre. Yo sabía que a partir de ese momento mi vida iba a ser diferente, no iba a cambiar un poquito, iba a ser transformada, porque nunca me había sentido así, porque ya cuánto tiempo llevaba esperando, tan solo una esperanza mínima y no la había obtenido. Al poco tiempo de que yo hice el voto en el Santuario de los Milagros, obtuve respuesta de Dios. Me di cuenta que ya no tenía dolores de cabeza en poco tiempo. Lo que una pastilla no hizo, surgió después de haber entregado mi voto. Se me quitaron los dolores de cabeza,
comencé a caminar y dejé de sofocarme, comencé a comer bien, comencé a exponerme al sol que no podía. Regreso yo con los médicos para pues tener un alta, ¿no? Y ellos me empiezan a revisar, empiezan a hacerme estudios nuevamente y aparece que no tenía absolutamente nada. Fue sorprendente no solo para mí, sino para los médicos, para mi familia. Fue algo que nadie esperaba, ¿no? Porque pues ya cuántas puertas habíamos tocado y ninguna había tenido resultado como esta. A partir de ese día comencé a hacer mi vida normal, comencé a hacer todo lo que no podía hacer. Con el paso del tiempo y de los años, lo conozco a la persona que ahora es mi esposo, me caso con él y pues siempre lo que sigue son los niños, ¿no? Y entonces regresa a mi mente, ¿no? El que no iba a poder tener familia a causa de los tratamientos que tuve. Entonces fue una lucha, aún ya estando en la fe, pero ya había encontrado el secreto, ya sabía qué hacer. Entonces ya no lo tomé como con miedo, ya sabía qué podía hacer. Y regresa nuevamente la campaña del Santuario de los Milagros. Y ahí, en concordancia con mi esposo, hicimos el voto ahora para que yo para que pudiera estar embarazada. Subimos al altar y entregamos el voto. Y bajamos, pero bajamos con la seguridad y la confianza de que iba a llegar, porque era seguro, ¿no? Ya lo había yo experimentado sola, entonces yo sabía que iba a llegar el milagro. Pasó el tiempo y yo quedo embarazada. Tanto fue para mí sorpresa porque fue hasta los 6 meses que yo me di cuenta que estaba embarazada. Y mi hijo venía absolutamente bien. Yo me hice estudios, yo revisé que mi hijo estuviera excelente y yo también, ¿no? Entonces fue sorpresivo porque el día que nació mi hijo, nació exactamente con las características que yo le había pedido a Dios, el niño. Ahora mi hijo tiene 8 años, mi hijo es más de lo que yo le pedí a Dios. Yo logro ver a Dios ahí, o sea, todos los días que yo lo veo, yo me recuerdo de ese voto que hice en ese entonces. Hablo ya por mí, soy muy feliz, nunca pensé alcanzar, tener unas conquistas tan grandes. Siempre le pido a Dios algo y siempre me lo da a más. Mi vida económica ahora es estable. Ahora pues yo tengo mi familia muy aparte, pero tengo una relación con mis padres excelente, amo mucho a mis padres, ellos me aman a mí, están al pendiente, no tengo ninguna secuela de ninguna enfermedad. Descubrí el secreto y ahora a partir de eso, nosotros vivimos por esa fe. Graças a Deus. Amém. Usted vê, porque nós vamos começar a partir de hoje, ensinar-lhes sobre a grandeza de voto. Voto. Muita gente toma a questão do voto de uma maneira muito ligeira, a la ligeira. Só que voto ante Deus é assunto muito sério. Porque voto para Deus é empenho de palavra. É isso que significa para Deus. Biblicamente, nadie é obrigado a ser votos. Nadie. Mas uma vez que eu assumo voto, e no momento em que eu professo ou confesso voto, não há mais volta atrás. Eu tenho que cumprir esse voto, porque Deus não aceita que a pessoa diga uma coisa e depois não lo haga. Deus não aceita. Por exemplo, quando eu me casei, eu subi ao altar, e que foi o que eu prometi? O que eu hice? O que eu hice no altar? Quando você se casou, o que foi o que você hizo? Voto. Você empenhou sua palavra. Você deu sua palavra. Que amaria aquela pessoa em la riqueza, em la pobreza, em la enfermidade, em la saúde, em la adversidade ou em la alegria, enfim. Você isso voto. Mas muitos quebram esse voto.
e argumentam que quebraram ou que foram assim, porque fulano isso tal coisa, mengano isso tal coisa. Mas voto para Deus não se quebra, é um voto, e Deus não se olvida. Podem passar décadas, mas aquele voto, eu posso olvidar-me, pero Deus não se olvida. Se eu me mantenho fiel ao voto que eu hice, então Ele me vai bendecir, porque eu estou cumprindo com minha palavra. Mas se eu quebro o voto, então eu trago sobre minha vida dolor. Quando eu sou fiel a um voto, os céus estarão abertos para mim. Quando eu quebro um voto, os céus se cerram. Quando você lê na Bíblia, traede os dízimos para que haja alimento em minha casa, e probade-me a hora nesto, disse o Senhor de los exércitos, se eu não os, diga forte, abrirei las. Se Deus digo que abriria, era porque estava cerrado. Ou seja, porque aquele povo quebrou o voto do dízimo. Eles quebraram o voto. Eles não davam mais a Deus os dízimos, as ofrendas deles. Era um voto que havia. E por haver quebrado esse voto, os céus se cerraram. Mas Deus diz, se ustedes vuelvem ao voto, eu vou abrir os céus e vou derramar bendição hasta que sobreabunde. Porque voto não se quebra. Empenho de palavra. Você vê que a coisa é tão séria, que para nós outros, por exemplo, para mim, o bispo Franklin, eu hice um voto, eu di minha vida a Jesus, quando eu tinha, para fazer a obra, eu tinha, tempo sim, 1990, quantos anos hace? 35 anos. Há 35 anos atrás, eu hice um voto, que eu lhe di a Jesus minha vida, eu era um chamaco, e eu lhe di a Ele minha vida, e eu lhe dije que serviria a Ele hasta minha morte. Não importa o que eu passe, nem por onde eu passe. Não importa as dificuldades ou as facilidades. Não importa se é com abundância ou com escassez. Eu hice um voto com Ele. Eu não posso volver atrás. Porque Jesus diz assim, aquele que coloca a mão no arado e mira hacia atrás, não é digno do reino de Deus. Por quê? Porque ele rompeu o voto, quebrou um voto. São os obreiros da igreja, estão aí. Eles fizeram um voto de servir a Deus, não como eu, porque minha vida é integral, eu vivo e vou para onde Ele me mande. Os obreiros não, eles servem a Deus de acordo com as condições que eles têm, de tempo e etc. Mas eles fizeram um voto. E o dia que eles digam assim, já não quero mais ser obreiro, sabes o que? Eu entrego meu uniforme. Eles quebraram um voto, os céus se cerram e eles estarão bajo maldição. Porque quebraram um voto. Toda pessoa que rompe um voto, por exemplo, de matrimônio, ela não consegue ser feliz no amor. Ela casa com um, separa, casa com outro, separa, e se une com outro. Chega na hora que a pessoa nem se casa, nos unimos e a ver o que dá. Por quê? Porque ela está bajo maldição, porque ela quebrou votos. Voto é uma coisa que não se quebra, porque Deus não se olvida. Você se olvida de lo que você habla, pero Deus não. Todo lo que você habla está anotado. E quando você faz um voto com Deus, esse voto tem que ser cumprido. Amém, gente? Não há
es que... Não, eu hice o voto, nadie me obrigou, eu decidi fazer o voto. Quantos aqui se bautizaram nas águas? Quantos são bautizados nas águas? Levanta a mão. Ok, o que custa isso? Comigo? Com quem? A quem você deu a vida? E que promessa você lê isso? De que a partir desse momento, sua vida é de Ele. De que você se arrependeu de seus pecados e que você quer viver uma nova. Foi um voto. Você hizo um voto. Aí depois a pessoa enfrenta um problema, ela enfrenta uma dificuldade porque vai enfrentar. Aí ela diz: não vou mais à igreja. Ela está quebrando um voto. Se ela quebra o voto, os céus se cerram, a vida dela se volve um caos. Porque é voto. Ou seja, o voto não é um juego. O voto é uma coisa que eu tenho que cumprir. Se eu prometi, eu tenho que cumprir. Eu agarrei um sobre na igreja e eu digo: vou fazer esse voto para ser tal coisa. Eu hice um voto. Não posso depois dizer: é que me olvidei. É que não, eu quebrei um voto. Os céus se cerram. Há pessoas que às vezes ela não entende. Um exemplo. Hablando novamente de lunes, o obispo Edson, ao princípio deste ano, ele deu uma aliança para as pessoas. Mas antes de dar a aliança, ele disse: isso aqui é um voto que vamos fazer esse ano, para que Deus lhe bendiga, lhe prospere, etc, etc. Muita gente agarrou a aliança. Mas depois da pessoa, que é o que acontece com isso? Os céus se cerram. Aí a pessoa depois vem: pastor, eu não prospero. O bispo, ore por mim porque minha economia está muito mal. Porque meu negócio se me vino abaixo. Porque eu estou dizendo ela quebra. Porque ela acreditou, me ameaçou. E ela quer oração, mas não é questão de oração. Ela quebrou voto. Ela quebrou o voto que ela hizo. Mas ela não toma lá ligeira, porque ela disse assim: não passa nada. Não passa nada. Os que se me hizo fácil agarrar a aliança e já está. Mas é quebra de voto. E não é voto comigo, não é voto com a igreja. É um voto com quem? Eu hice um voto foi com Raquel. Eu não posso ser infiel a ela. Por quê? Porque eu hice um voto com ela ante Deus. Se eu falho com ela, eu quebrei minha aliança que eu hice ante Deus. Os céus se vão cerrar para mim. E não há oração que me livre. Não há oração. Não há oração para isso. Via que quando ele falou com o povo: tragam os dízimos. Deus não dijo: orem, hagam ajunos e eu abrirei os céus. Não, Deus dijo: tragam o que ustedes me prometeram. Voto. Se você está com seu matrimônio em problemas e você foi infiel à sua esposa, a única maneira de você arreglar isso é que você se arrependa e volva a sua fidelidade à sua esposa. Porque se você não lo hace, você vai estar bajo maldição. Você quebrou um voto. Você quebrou um voto. Não se quebra voto. Não sei se me estou fazendo entender. Quem me está compreendendo? Entendam a grandeza disso. Porque se você aprende a grandeza de um voto, vocês vão ter uma vida plena. Como a jovem digo, ela foi curada por causa de um voto. Ela cumpriu. O dia que ela cumpriu o voto, os tumores desapareceram. Ou seja, Deus cambiou uma circunstância que clinicamente não tinha cura. Clinicamente ela não tinha cura, mas Deus cambiou por causa de um voto que a família hizo. Depois ela queria ter um filho, e ela disse: eu aprendi o caminho, ser fiel a um voto. Ela hizo um voto com Deus, e aún descreveu como ela queria o filho, e Deus cambiou hasta a genética para que o ninho nascera como ela queria.
por causa de um voto. Então, o voto para Deus é um empenho de palavra. Jacob, Deus dijo para Jacob, 20 anos depois de que ele havia hecho um voto. Depois você vai ler, anota aí para que você leia depois. Gênesis 31, 13. Anota depois você leia, coloca em pantalla. Eu sou el Deus de quê? Donde tu ungiste um pilar, donde me hiciste quê? Um voto. Isso aí Deus digo 20 anos depois. Jacob havia hecho um voto com Deus, porque ele estava desesperado. Mas ele hizo um voto com Deus. E porque ele hizo esse voto com Deus, e ele foi fiel a esse voto, que o importante é a pessoa ser fiel. Porque se você é fiel, Deus lhe será fiel. 20 anos depois, Deus disse assim: eu sou o Deus de Betel. Aquele Deus donde tu ungiste um pilar na pedra e donde me hiciste um voto. 20 anos depois. Talvez nem Jacob se acordara mais de aquele voto. Porque, imagine, coisas que você disse há 20 anos, você se acorda? Para nada. Mas você vê que Deus não se olvida. Está compreendendo? Deus não se olvida. Quando você está aqui dentro e você hace uma promessa a Deus: ó Deus, eu te prometo, em nome de Jesus, a partir de hoje nunca mais eu coloco uma gota de álcool em minha boca. Você hizo um voto. Deus escutou. Se você de aqui a 2 anos, 3 anos, você vuelve a hacerlo, você quebrou o voto. Cerrou os cielos, porque você hizo um voto. Você se olvidou, pero Deus não se olvidou. Você hizo um voto com ele: ó Deus, se tu me prospera, se tu me abre uma porta, a partir de hoje, eu te serei fiel em meus dízimos. Você hizo uma promessa. E Deus vai começar a prosperar. Aí chega um momento em que a pessoa prospera muito, e ela diz aí: já não vou fazê-lo. Ou é que não pude. Ela quebrou o voto. Há muitas pessoas que elas quebraram em algum momento o voto dela de fidelidade. Os céus se cerraram para ela. Nunca mais ela prosperou. Ela continua na igreja, ela continua orando, ela continua vindo, mas não avança mais. Por quê? Porque ela quebrou um voto. Mas o bispo, que hago então? Arrependimento. Mientras eu não me arrependo, os céus vão estar cerrados para mim, porque eu quebrei um voto. Quem me está compreendendo? Me hago entender ou não? Não quebre votos. Se você abre sua boca para prometer uma coisa, cumpla essa coisa. Isso com respeito a Deus, isso com respeito a seu semelhante. Se você prometeu uma coisa, cumpla, porque você hizo um voto. Você é um empresário, você é um homem de negócios, você tem clientes, você prometeu a seu cliente. Se você prometeu a ele, por exemplo, a empresa que está fazendo isso aqui, ele me deu sua palavra, ele me prometeu, ele me disse: bispo, eu vou agarrar essa obra, eu vou fazê-la e tal feita eu vou entregar a obra. Ele me deu a palavra dele. Se ele quebra essa palavra comigo, ele está perdido. Então você não pode ser uma pessoa que disse uma coisa para seu cliente: ó cliente, eu lhe vou fazer esse mueble, mira, te entrego em 15 dias. Ponto. Você lhe deu você empenhou sua palavra. Não me venga com excusa. Não me venga dizer: es que se me rompeu a máquina, consiga ter outra. Es que o trabalhador não importa, eu me consigo outro trabalhador. Es que não há excusa, porque eu lhe dei minha palavra. E eu não posso quebrar a palavra. Eu não posso quebrar voto. Amém, gente? Porque Deus é assim. O problema de muita gente é que as pessoas, elas têm essa mania que crê. Sim, meu lindo.
É que não pude. Ou então aquela vieja coisa que decimos: primeiro Deus, tal dia. Ou seja, não podemos ser assim. Se queremos agradar a Deus, temos que ser pessoas de quê? Palavra. Se eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. A lo que for, eu vou cumprir. Porque eu empenhei minha palavra. Isso é um voto. Um voto é algo que é inquebrantável. Quem quebra um voto, cerra os céus. Jacob, como está aí no livro de Gênesis, capítulo 28, ele estava huyendo de sua casa. Seu irmão o queria matar, porque ele havia hecho trampa. Jacob era tramposo, ele era um malandro, lhe gostava trançar. De aí saiu: quem não trança não avança. Começou em Jacob. Ele lhe gostava a trança, lhe gostava fazer as coisas à maneira de ele. E claro, todo o que o homem sembra, cosecha. Por causa dessas tranças, ele terminou ameaçado de morte. Assim acontece, toda pessoa que lhe gusta trançar, uma hora a vida lhe passa o recibo. Uma hora ela se vai ver ameaçada. Ela enganou, mas vai chegar uma hora em que ela vai pagar por isso. Ou não é verdade? Por isso não se preocupe com esses que estão por aí, hablando, prometendo e só roubando a nação, roubando o povo. Não se preocupe. Um dia a conta de eles chega. Um dia chega. Então Jacob, ele durante muitos anos viveu assim, até que ele foi ameaçado. Teve que sair de la casa desesperado, huyendo de seu irmão, ameaçado de morte, e não tinha nem sequer onde ir. E ele foi parar em um deserto. E às vezes Deus tem que permitir que nós passemos por desertos em nossa vida, para que nós podamos reflexionar, para que nós podamos ver onde estamos parados. Então Deus muitas vezes, Ele permite que passemos por situações incompreensíveis, para que nós podamos refletir. Amém? E aí nesse lugar, a Bíblia diz que ele tomou uma pedra, e colocou essa pedra como almohada. A pedra é Cristo. Cristo é a pedra, onde nossa vida tem que estar fundamentada. A palavra de Deus é a roca, onde eu edifico minha vida. Ele colocou a pedra como sua almohada, colocou a cabeça na pedra. Se você quer ter uma vida bendecida, coloque seus pensamentos aqui, na Bíblia. Haga sua mente estar em acordo com a palavra de Deus. E quando ele colocou a cabeça, ele dormiu, a Bíblia disse que ele teve uma visão. Ele viu os céus abertos e uma escaleira. E essa escaleira tocava no céu. Os ángeles barravam e os ángeles subiam. E Deus estava no topo da escaleira. Deus estava arriba da escaleira. Ou seja, aquela escaleira representava e representa Jesus. Jesus dijo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nadie vem ao Padre sino por mim. Ou seja, Ele é o caminho que me leva a Deus. Ele é essa escaleira. Não intente buscar atalhos. Vá através de Jesus. Amém? E aí disse que ele dormiu aí, ele teve esse sonho. E no verso número 16, para não ser larga, disse assim: despertou Jacob de seu sonho e digo: certamente o Senhor está neste lugar e eu não lo sabia. E tive medo e digo: quão imponente é este lugar! Isto não é mais que a casa de Deus
E és que? Então se veja, ele se despertou, ele não conseguia entender que aquele lugar que ele estava era a porta do céu, era a casa de Deus. Muita gente não consegue entender, muita gente não se despertou para ver que a casa de Deus não é um lugar religioso, não é um lugar para que eu venha prestar culto religioso. A casa de Deus é a porta do céu, é a porta de entrada, para que você possa chegar ao céu. Amém, gente? Para que você possa ser salvo, mas também para que você possa viver uma vida que você nunca viveu. Mas há muita gente que não se desperta para isso. Você vê, as pessoas veem os testemunhos, veem os milagres, veem o que Deus hace aqui dentro, mas ela não se desperta para entregar a vida dela a Jesus. Ela não se desperta para isso. Ela apenas vê a igreja como religião, mas ela não consegue entender que esse lugar é a porta do céu, é a porta. E quando você entende isso, que esse lugar é o lugar onde sua história de vida pode cambiar, então você não vai quedar apenas na porta, você vai passar por essa porta. Ou não é verdade? Jacob, ele viu isso, ele entendeu, esse lugar é temível. Às vezes a pessoa está na casa de Deus e não tem temor na casa de Deus. Às vezes a pessoa entra aqui e não apaga o celular, porque ela quer estar mirando aí. Ela entra na igreja mascando chicle. Eu estou falando a palavra e ela está assim, ó. E todavia masca com a boca aberta para que todo mundo a escute. Ou não? E aí depois agarra o chicle e pega debaixo da butaca da igreja. A pessoa não tem temor a esse lugar, ou não é verdade? Ela entra nesse lugar comendo, como se isso aqui fosse restaurante, e não é a casa de Deus. Eu tenho que ter essa reverência, ou não é verdade? Casa de Deus. E ele viu isso, ele digo, esse lugar é temível, porque esse lugar não é outra coisa, sino, coloca o versículo, tuvo medo, quão imponente é este lugar. Isto não é mais que a casa de Deus, e esta és, senhoras, senhores, jovens, ustedes estão na porta do céu. Jesus les trajo aqui e les puso em la porta do céu. Agora a decisão de entrar é sua. Você decide entrar por essa porta ou manter-se afuera dessa porta. O bispo, como eu hago para entrar? Lo mesmo que Jacob hizo. Está aí, ó. E se levantou Jacob muito de manhã e tomou a pedra que havia puesto de cabeceira, la erigió por señal e derramou. O que ele derramou? Aceite em cima dele. O que era o aceite? O aceite era todo o que ele tinha, era o sustento dele. Aquele aceite servia para ele viver alguns dias até chegar a seu destino. Mas ele, naquele momento, ele agarrou todo aquele aceite e ele derramou naquela pedra. Significava o seguinte: ele estava entregando a Deus toda a sua vida. A partir daquele momento, ele estava cambiando sua maneira de pensar. A partir de hoje, eu não serei mais um tramposo, não serei mais um trança, não serei mais um mentiroso. A partir de hoje, eu não vou fazer as coisas à minha maneira. A partir de hoje, eu farei as coisas à maneira de Deus. Está claro isso? Por isso que ele derramou todo o azeite. Ele não derramou um pouco do azeite, ele derramou todo o azeite, que era toda a vida. Deus, ele não quer minha vida a médias, ele quer toda. Se eu lhe dou a ele toda a minha vida, então eu tenho acesso a esse céu aberto para mim. Aí diz: e aquele lugar lhe puse o nome de Betel, aunque anteriormente o nome da cidade havia sido Luz. Então hizo Jacob
O que ele hizo? Um voto dizendo: se Deus está comigo e me guarda neste viagem que vou, e me dá alimento para comer e roupa para vestir, e vuelvo sano e salvo a casa de mi padre, entonces el Senhor será? Não era o Deus de ele hasta esse dia. Era o Deus del abuelo de ele, Abraão. Era o Deus del padre de ele, Jacob. Mas não era o Deus de ele, Jacob. Perdão, Deus de Isaac. Era Deus de Abraão, era Deus de Isaac, mas não era Deus de Jacob. Mas naquele momento, ele sem nada, perdido, sem rumo, sem esperança, ele hizo um voto. Um voto que cambiou a história deste homem. Deste homem solitário nasceu uma nação. Deus, ele pode agarrar sua vida, você que está aqui hoje, perdido, sem rumo, sem esperança, enfermo, na miséria, com seu matrimônio desejado, com sua vida destruída. Deus pode transformar sua vida em uma bendição. Ele pode abrir os céus, não pode, ele quer abrir os céus para transformar sua vida, mas ele quer um compromisso. Ele quer que você haga um voto com ele, de hacerlo seu único Deus, seu único Senhor, seu único Salvador. E eu vou orar por quienes desejam fazer esse voto. Mas entenda, esse voto não é por uma semana, não é por um mês, não é por um ano, é um voto como matrimônio, toda a vida. Você pode quedar com a vida como está, ou você agarra essa vida e se la dá a ele, e ele dá uma vida nova. A decisão é sua. Jacob deu a vida para ele. Qual era a vida que Jacob tinha? O que ele tinha? Nada. Ele saiu de sua casa com uma mão adelante e outra mão atrás. Ele não tinha nada. Talvez você tampouco tenha. Você vê a jovem, ela diz: eu não tinha muita vida, me quedava pouco de vida, eu agarrei essa vida e se la di. E mira o que Deus ha dado para ela. Ela hizo um voto. E é isso que Deus quer, toda a sua vida, 100%. Se você lhe dá essa vida, repito, pode estar deshecha, sua vida pode estar com os dias contados, mas se você lhe dá a ele essa vida, e você hace um voto com ele, a ser de ele seu único Deus, seu único Senhor, ele vai abrir os céus sobre sua vida. Quem quer ser esse voto? Pensa-lo bem. Pensa-lo bem. Para depois você não... sabes que? Eu di, pero ahora eu quero de regresso. Um voto não há devolução. Não há devolução. Não é essa coisa, me arrependi, me lo devolva. Voto é voto. Amém? Eu tenho que cumprir esse voto. Se eu lhe di minha vida, então, mientras você viva, essa vida não é mais tua, será dele. Se eu hago um voto de dar uma ofrenda, eu tenho que cumprir essa ofrenda, porque eu hice um voto. Se eu hice um voto de ser fiel a minha mulher, meu marido, minha esposa, eu tenho que ser fiel a esse voto. Se você tem isso na promessa a um funcionário, a um cliente, você tem que cumprir. Voto. Não há como dizer, é que você digo. E para Deus, o que eu digo tem que ser hecho. Porque o que Ele disse, Ele cumpre. Por isso que 20 anos depois, Ele recordou a Jacob desse voto aí. Porque Ele havia cumprido com Jacob. Ele havia cumprido. Ele lhe havia bendecido em tudo. Só lhe faltava uma coisa: Jacob volver à casa de seus padres. Porque foi o voto que ele hizo.
Por isso que ele digo, se eu regresso sano e salvo à casa de mi padre, então o Senhor será meu Deus. E Deus cumpriu durante esses 20 anos todo o que Jacob havia votado, porque Jacob foi fiel a ele. E Deus cumpriu com Jacob. E allá no capítulo 31, verso 13, quando ele disse, eu sou o Deus de Betel, donde tu ungiste la coluna, donde me hiciste um voto. Levanta-te, agora, sal desta terra e vuelve a la tierra. Em outras palavras, estou cumprindo com o voto que tu me hiciste. Podem passar-se anos. Se você é fiel em seu voto, Deus será fiel a você. Quem quer fazer esse voto? Ponga-se de pé em seu lugar. Pensa bem. Você está seguro? É para toda a vida. Você está seguro? É toda. Depois você não me venga, o bispo também me poderia devolver a vida. Está seguro? Sim. É isso que tu queres? Sim. Os céus vão estar abertos para você a partir de hoje. Creia, os céus se vão abrir para vocês. Mas sejam fieles a Deus. Será fácil? Não será. Jacob passou por muitas coisas. Durante esse período, ele foi enganado, lo estafaram, hicieron de todo, mas por causa do voto, Deus lo bendecia. Ele teve um patrão que era um sinvergüenza, que lhe cambiou o sueldo 10 vezes. Depois eu quero que você leia, do capítulo 28, até o capítulo 33 de Gênesis. 28, 29, 30, 31, 32, 33. 6 capítulos. Eu quero que você lo leia de hoje até a próxima semana. Anota para que não se olvide. Do capítulo 28 ao 33. Você vai ver. Jacob passou por muitas coisas. Mas por causa do voto, Deus cambiou hasta a genética de los animais. Deus cambiou a genética. Sabe o que é isso? Você de pronto tem uma enfermidade que é genética. É genética porque sua mamá tuvo, seu papá tuvo, seu irmão tuvo. É uma enfermidade genética. Mas se você faz um voto com Deus, Deus cambia a genética e você se cura. Porque Deus é assim. Você pode ter um familiar, um hijo, um esposo, que ele é um borracho. Essa é a genética dele, porque ele já nasceu em meio disso. Deus cambia a genética da pessoa. Deus cambia a cabeça da pessoa por causa de um voto. Amém, gente? Ele cambia. Como a muchacha, ele cambiou, ela não podia ter filhos. Mas Deus cambiou. Então, se Deus pode cambiar a cabeça de seu filho, a cabeça de sua esposa, a cabeça de seu marido, Ele pode cambiar tudo quando eu sou fiel a esse voto. Amém? Amém, gente? Coloca a mão em seu coração. Mi vida, yo le entrego a Dios. Pues Jesucristo se entregó por mí. Não importa onde vou, No importa dónde voy, seguiré a mim, Senhor, a mi Señor. sobre tierra ou mar, Sobre tierra o mar, donde Deus me mande, donde Dios me mande, iré. Deus tem um plano para cada criatura. Dios tiene un plan para cada criatura. E a los astros Ele está el cielo. Y a los astros Él les da el cielo. E a
a cada río Él le da su curso. Y a cada río Él le da su curso. E caminho para mim marcou. Y un camino para mí marcó. Cante, minha vida eu la entrego a Deus. Mi vida yo la entrego a Dios. Pues Jesucristo se entregou por mim. Se entregó por mí. Não importa onde vou, No importa dónde voy. seguirei a mi Senhor. Seguiré a mi Señor. Sobre tierra ou mar, Sobre tierra o mar. donde Deus me mande, Donde Dios me mande. irei. Iré. Oh, meu amado Deus e Senhor, nós nos colocamos agora ante Ti, igual a Jacob. Jacob estava ali naquele lugar desértico, sem rumo, solo, sem nada para ajudá-lo. Não havia seu abuelo, não havia seu padre, não estava sua madre. Ele estava sendo perseguido. Ele não tinha mais a nada. Mas naquele dia o Senhor se revelou a Jacob. Como nesta manhã o Senhor se está revelando a essa pessoa que de pronto está aqui hoje também sem rumo, sem nada. Ela não tem a nada, não conta com o respaldo mais de nada, nem amigos, nem família, nem esposa, nem marido, nem padres, nem irmãos. Jesus, ela chegou ao mesmo lugar que Jacob, sola. Mas hoje, o Senhor lhe está fazendo uma proposta. Ela está na porta do céu. E tu queres que ela entre e te conosca, Senhor. Jesus, revela-te a essa pessoa. Essa pessoa que ha visto os céus cerrados para ela. Que a vida de ela, Jesus, ha sido marcada de tanta maldição, de tanta desgraça, de tanto dolor. Mas hoje, ó Deus, ela decide a ser voto. E ela não te está dando parte, mas toda a vida. Como Jacob, quando derramou aquele azeite, ele te estava entregando seu futuro. Ele estava entregando sua confiança, sua dependência. A partir daquele momento, todo estava entregado a Ti, Senhor. E eu lhe pido que nesta manhã aconteça o mesmo com essa pessoa que decide entregar-te a confiança de ella, a dependência de ella, o futuro de ella. Ela entrega todo para Ti, Jesus. E Tu serás o único Deus de ella. O Deus de ella já não será o dinheiro, não será a família. O Deus de ella não serão santos, ídolos. A partir de hoje, o único Deus de ella é o Deus da Bíblia, o Deus Altíssimo. Aleluia. Hable com Ele aí agora. Haga seu voto com Ele. Dê a Ele toda a sua vida. E hable com Ele como Jacob falou. Se o Senhor for comigo e me guarda e me dá pão para comer, roupa para vestir,
E se eu tenho tu proteção, então o Senhor será meu Deus. Aleluia. Hable com Ele, haga seu voto a Ele, porque esse voto é anotado nos céus. Se você lhe dá a Ele sua vida, Ele vai dar uma vida nova. Hable com Ele, com toda a sua alma, como quizás você nunca lo ha hecho. Cierra seus olhos e hable com Ele. Hable com Ele. Hable com Ele. Senhor, toma a vida dessa pessoa agora para ti. Toma sua alma, toma seu ser, toma seu coração e dê a essas pessoas, Jesus, uma vida nova, uma vida completamente distinta de lá que elas han vivido, Jesus, durante esses 20, 30, 40, 50, 70 anos que elas estão nesta terra. Dá-lhes uma vida diferente, Jesus. Dá-lhes uma vida nova. Jesus, cambia completamente a mentalidade dessa pessoa. Dá-lhe, ó Deus, tus ideias, tus pensamentos. Tu guiaste Jacob, tu inspiraste Jacob, tu libraste Jacob. Haga o mesmo com essa pessoa, Jesus. Dá-lhe ideias, dá-lhe inspiração, dá-lhe guia, dá-lhe sabedoria. Dá-lhes, ó Deus, tudo o que eles necessitam. Provê para eles, Jesus, todas as coisas espirituais e materiais, para que eles possam dar testemunho desse voto, dessa entrega que eles han hecho a Ti, Senhor. Porque nada vale, Senhor, se ela não te tem a Ti. Tu eres, ó Deus, o mais valioso. Como o Senhor mostrou a Jacob, tu estava no alto da escalera. O Senhor és o mais importante. Então, Jesus, que tu Espírito agora Ele descenda sobre cada pessoa. Aleluia, aleluia. Hable com Ele, diga-lhe a Ele: Senhor, eu lhe di minha vida, agora dá-me tu presença, Senhor. Hable com Ele, porque agora o Espírito de Ele será derramado sobre sua vida. Hable com Ele aí agora. Nada vale si no te tengo a ti. Tu gracia me basta. Sin ti no sé a dónde ir. Sin tu presencia nada importa. ¿De qué me sirve que yo gane el mundo entero y que mi alma se pierda sin ti, Señor? De que me sirve que acumule mis tesouros? ¿De qué me sirve que acumule mis tesoros? E olvidar-me de aquele que me amou. Y olvidarme de aquel que me Se não te tenho a Ti, Si no te tengo a ti, não tenho nada. no tengo nada. Nada eu serei. Nada yo sé. Sem Ti, Senhor. Sin ti, Señor. Solo tu presença é o que basta. Solo tu presencia es lo que Eu te levarei, ó meu Senhor. Yo te llevaré, oh mi Señor. Se não te tenho a Ti, Si no te tengo a ti, no tengo nada. nada eu serei. Nada yo seré sin ti, Señor. Solo tu presença. Solo tu presencia es lo que basta. Eu te levarei, ó meu Senhor. Yo te llevaré, oh mi Señor. Oh Jesus, és tu presença que essas pessoas necessitam.
Si ellas tienen la misma presencia que acompanhou a Jacob, entonces ellos, ó Deus, serão testemunhos vivos de tu grandeza. Senhor, derrama tu Espírito sobre todos eles, aleluia. Derrama tu Espírito, que tu Espírito agora, ele venga assediar esse voto, que a vida dessas pessoas, elas venham, ó Deus, a glorificar-te, aleluia, oh, aleluia, 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 adore-lo, adore-lo, porque Ele quer derramar sua presença agora, e llenar-lhe de fortaleza, llenar-lhe de vida, aleluia, oh, aleluia, 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 isso, adore-lo. Nada vale si no te tengo a ti. Tu gracia me basta. Sin ti no sé a dónde ir. Sin tu presencia nada importa. ¿De qué me sirve que yo gane el mundo entero y que mi alma se pierda sin ti, Señor? ¿De qué me sirve que acumule mis tesoros y olvidarme de aquel que me amó? Si no te tengo a ti, no tengo nada, nada yo seré sin ti, Señor. Solo tu presencia es lo que basta. Yo te llevaré, oh mi Señor. Se não te tenho, Si no te tengo a ti, no tengo nada. nada eu serei. Nada yo seré sin ti, Señor. Solo tu presença, Solo tu presencia es lo que basta. eu te levarei. Yo te llevaré, oh mi Señor. Sejam bendecidos, e que no nome de Jesus os céus se abram sobre essas pessoas, para que elas possam ver tu glória e tu poder. E no nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, quem crê diga amém. De graças a Deus. Amém.